Hoje eu vim até aqui a BYD Campinas para apresentar para vocês o mais recente lançamento da marca no mercado brasileiro. Estamos falando aqui do BYD Seal, um modelo aí que tem uma construção que a BYD fala coupé de 4 portas, mas se você olhar bem a construção dele, ele parece mesmo um sedã. E o modelo tem várias coisas interessantes, começando pelo fato de ter 2 motores elétricos, um dianteiro e um traseiro, com potência equivalente a mais de 500 cavalos, fazendo um 0 a 100 em apenas 3,8 segundos. Mas tem muito mais que isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Claro que um veículo como esse tem um conjunto dianteiro totalmente iluminado em LED. Isso que vocês estão vendo é a luz de rodagem diurna, e ele também tem detalhes em LED aí na parte de baixo do para-choque. Mas vamos ver o conjunto funcionando, porque aqui nós temos o farol baixo, o farol alto e a luz de pisca, totalmente em LED. O ponto mais legal desse carro, que ele foge do lugar comum, é justamente esses detalhes decorativos aqui na parte de baixo, que são bem diferentes de todos os outros modelos. Para as assistências à condução, a gente tem uma câmera aqui na frente, que faz conjunto com câmeras nas laterais sobre os espelhos e na traseira para produzir a imagem 360 graus na tela da central multimídia. E também tem uma câmera aqui em cima, utilizada aí para os sistemas de assistência à condução, como por exemplo, centralização de faixa e o controle de cruzeiro adaptativo. Uma diferença em relação aos outros modelos 100% elétricos da BYD, sob aqui o capô. Para começar, para abrir o capô, você tem que acionar 2 vezes a alavanca aqui dentro, aí ele já vai fazer a liberação. Mas olha a parte curiosa que a gente tem aqui no carro, por quê? Você não tem mais acesso às partes mecânicas do sistema elétrico, né? Então aqui a gente tem a água do para-brisa, fluido de freio, e quando a gente levanta aqui, é uma espécie de porta-malas dianteiro. Então você já não tem mais aquela visão que você vê em outros modelos da BYD, e aqui fica tudo blindado, apenas com um compartimento adicional. Aqui na parte traseira tem algumas coisas para destacar, como por exemplo o para-choque, que tem esses detalhes bem aerodinâmicos, sugerindo esportividade. Também temos aqui a indicação do sistema AWD, tração nos 2 eixos por conta dos 2 motores elétricos. Outra curiosidade, tá vendo aqui, ó, 3.8S, exatamente o tempo que o carro faz de 0 a 100, além da iluminação em LED que corta o carro de fora a fora. Para abrir o porta-malas, é esse botãozinho aqui, e aí o porta-malas tem acionamento elétrico. A BYD informou pra gente que a capacidade desse porta-mala é de 400 litros, mas prestem atenção, eles não informaram se é esse espaço que é 400 litros ou somando mais esse outro espaço que existe aqui, né? Então se os 2 espaços somados dão 400 litros. E aqui embaixo, quando você levanta o piso, aí você tem acesso ao kit de reparo do pneu. Esse carro não tem step e ele usa esse kit de reparo. Agora, um outro detalhe interessante é que as dobradiças, elas vão em área protegida aqui do porta-malas. Então você pode encher à vontade o porta-malas, que na hora de fechar não vai ter surpresa de dobradiça batendo aí na sua mala. O sistema de som é assinado aí pela Dyna Audio. Inclusive, aqui no porta-malas, você tem o subwoofer, que é responsável por fazer aquele reforço de graves e deixar o som ainda mais envolvente. Temos um sistema de suspensão totalmente independente, tanto na dianteira quanto na traseira. E esse carro vem com uma roda diamantada, aro 19 polegadas, calçadas com pneus 235 de largura e o perfil 45. Não chega a ser assim tão esportivo, mas também não é tão alto para o pneu dobrar numa curva mais forte. O carro vem equipado com uma bateria Blade, né? A Blade Battery, uma bateria que tem 82 kWh de capacidade. E o carregamento dela é feito aqui pelo lado, nessa porta. Aí você tem o AC do tipo 2, que recebe potência máxima de 6,6 kW. Se você precisar, tem também a porta de carregamento contínua, formada pelos 2 conectores. Nesse caso, a capacidade de carregamento será de 150 kW. As maçanetas aqui do carro, elas ficam protegidas na parte interna, né? Se você tiver com a chave perto do carro,
vier aqui e apertar o botãozinho, a maçaneta sobe e ele também estende aí o espelho lateral. Mas você também pode comandar isso pela chave. Trancou o carro, a maçaneta desce, destrancou o carro, a maçaneta sobe. Mas e se houver qualquer problema elétrico no carro e você tiver que acessar o veículo? Não é tão difícil. Você aperta aqui, puxa a maçaneta para fora. Tá vendo essa fechadura convencional? Você vai acessar ela abrindo a chave aqui atrás. E aqui você tem a parte metálica da chave, justamente para conseguir fazer acesso ao interior do veículo. Aqui atrás existe muito espaço. Esse carro tem impressionantes 2,92 metros de entre-eixos, o que é muita coisa. Eu deixei os dois bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar lá. E olha só o espaço que eu tenho. No meu joelho, o encosto do banco, praticamente um palmo aberto, né? A movimentação de pés aqui também é muito boa. Lembrando, assoalho traseiro totalmente plano. E tem mais algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Aqui nos bancos, você tem esses bolsinhos, que são muito bons para você colocar smartphone. Se você tiver que guardar um tablet ou alguma coisa maior, você tem esse bolso aqui que é maior. Você também tem este porta-objeto, saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Quando você aperta aqui, olha só, você tem duas tomadas ali de carregamento. USB do tipo A e USB do tipo C. Quer mais conforto? Você também tem aqui o descansa-braço escamoteável com dois porta-latas. E uma coisa que eu gostei muito nesse carro, a inclinação do banco traseiro, né? Então você tem um encosto de cabeça que é bastante anatômico, apoia bem a cabeça e você fica aqui verdadeiramente confortável. Mas duas coisas que chamam a atenção. Alça de segurança aqui no teto dos dois lados e mesmo você tendo um teto inteirinho de vidro, não esqueceram a iluminação em LED dos dois lados. Aqui dentro a gente vê um excelente padrão de qualidade. Já nas portas e parte do painel, a gente tem esse material aqui que lembra uma espécie de notebook. Além disso, onde você apoia o braço, você tem couro acolchoado. E apesar de você ter plástico, você vê que é um plástico de um acabamento muito bonito, inclusive com detalhes aí gráficos nessa peça. Quando a gente vem para o banco, é um banco em couro. Parte central aqui é microperfurada, onde você apoia o corpo. Encosto de cabeça é integrado, inclusive vazado, e tem esses apoios laterais aqui que nós costumamos ver em carros de proposta esportiva. A gente também tem esse descansa-braço aqui, que é couro acolchoado. Quando você levanta, tem um enorme porta-objetos aqui embaixo, cabe bastante coisa. E temos também aqui dois porta-latas. Uma coisa diferente no carro, dois carregadores de celular para indução, né? Então o passageiro pode ter um celular aqui e o motorista ter outro celular. A alavanca de câmbio é esta pecinha aqui, né? Então aqui você engata ré, aqui você põe no drive e aqui você tem a posição park. Para dar a partida no carro é esse botão. Você tem modos de condução, volume da central multimídia, o sistema de freio de estacionamento automático, o indicador de ponto cego e também o modo de piso de baixa aderência. A gente tem também aqui o console flutuante. Você consegue guardar várias coisas aqui embaixo. Tanto o motorista quanto o passageiro tem acesso. Mas você tem mais algumas tomadas de conexão. Além da 12 volts convencional, a gente ainda tem uma porta USB do tipo C, USB do tipo A e aquela ranhurinha que vocês estão vendo ali no meio é uma entrada de SD card. Micro SD card, que quando você insere esse micro SD, você consegue, por exemplo, tirar print screen da tela da central multimídia ou até mesmo colocar dentro desse micro SD arquivos de vídeo e arquivos de música que você lê diretamente na central multimídia. A central multimídia é muito parecida a outros modelos que a gente já conhece da BYD. A diferença é que a tela é bem maior. Aqui a gente também tem mapa de GPS embarcado e o detalhe com indicação de trânsito também em tempo real. Ela também tem aquele recurso de você poder girar a tela aí para vertical ou para a horizontal. Isso aí acaba facilitando vários modos de visão. Mas uma coisa que tem de diferente aqui, quando a gente acessa, por exemplo, as informações do ar-condicionado, vocês vão perceber que as grelhas de saída, elas não têm controles, tá vendo? Você vai falar, pô, mas como é que eu direciono o ar-condicionado nesse carro? Pois bem, é diferente de todos os outros.
Você tem aqui o controle de temperatura, que você pode ter temperatura diferente para o motorista e para o passageiro, mas olha só, aqui você pode dizer para o ar ficar direcionado para você, se você quer que o ar seja direcionado para os lados e não diretamente para você. Aqui tem um sistema de balanceamento que o ar ele fica oscilando. Você também tem aqui um modo livre ou mesmo desligado. Então, o controle do fluxo de ar nas saídas é feito pela tela da central multimídia de forma individualizada entre motorista e passageiro. Mas algumas coisas que a gente vê aqui na tela da central multimídia. As saídas de ar-condicionado, elas mostram como é que está o direcionamento do fluxo de ar. Inclusive, se você tiver o modo de oscilação, ela faz animação para explicar o que está acontecendo. Aqui do lado, você tem a possibilidade da ionização do ar-condicionado, temperatura do motorista e passageiro individual, e você também tem aqui a climatização dos bancos. Então, motorista, você pode ter 2 níveis de aquecimento ou 2 níveis de ventilação. O mesmo acontece para o passageiro da frente. E tem mais coisa aqui, ó, sistema de purificação do ar. Então ele detecta aqui quantas partículas por milhão tem do lado de fora do carro e quantas estão entrando dentro do veículo. E até mesmo um método de purificação rápida você pode utilizar. Já mostrei no canal outros modelos 100% elétricos da BYD, como o Yuan, que tem uma tela dedicada para o motorista, só que no Yuan é uma tela pequenininha. Aqui no Seal é uma tela bem maior. Então as informações elas ficam muito mais claras para o motorista conseguir entender tudo o que está acontecendo com o veículo. E o volante multifuncional é bastante parecido ao dos outros modelos. Claro, ele tem um acabamento diferente, ele tem aqui um sistema revestido em couro, a costura em azul claro, tem a base reta, mas as funções que você tem no volante são basicamente as mesmas. Então tem o sistema de câmera 360 graus aqui, girar a tela da central multimídia e acesso também às funções do computador de bordo. O motorista tem a comodidade de acionar a tampa do porta-malas aqui por dentro. Apertou o botãozinho aqui uma vez, ele já faz a abertura completa. Se precisar fechar também dá, mas olha só. Se você apertar aqui o botãozinho, segurar, ele começa a fechar, soltou, ele para. Então você tem que segurar até o final para fazer o fechamento, até por uma questão de segurança, mas é uma comodidade a mais. O carro também conta com um porta-objetos dedicado para o motorista, bastante útil para uma carteira pequena ou cartões de acesso à garagem, por exemplo. Aqui na porta você tem botões com simples toque para abertura e fechamento, controle dos vidros, rebatimento dos espelhos, e tá vendo esse comando aqui do lado, tanto direito quanto do lado esquerdo? Quando você aciona, além dele desabilitar o vidro traseiro, ele também desabilita a maçaneta interna. Trava para criança. Bora para o nosso teste de consumo aqui com o BYD Seal. Bom, chave presencial, botãozinho aqui no console para você poder fazer a partida, carro elétrico, né? Liga sem fazer nenhum barulho. A gente sabe que o carro ligou porque ele aciona o painel, tem aqui a central multimídia. Temos aqui o mapa de GPS embarcado, então você vê que a gente tem uma tela bem grande mesmo. Nós vamos sair daqui de São Paulo e vamos sentido Campinas, tá? Então vamos ver quanto é que tempo, ó, 1h17 de viagem. Computador de bordo aqui está completamente zerado com as informações. O carro não está totalmente carregado, está com 98%, mas ainda assim projetando 513 quilômetros de autonomia, o que é uma quantidade muito boa. Mas vamos ver quando a gente chegar lá em Campinas como é que vai estar essa autonomia. Como a gente já viu em outros modelos da BYD, você também tem modos de condução aqui no Seal. Botãozinho aqui no console, e aí você girando ele, você pode escolher entre o modo Sport, o modo Eco e o modo normal. No caso aqui, pessoal, eu vou deixar no modo Eco, porque o objetivo é a gente dar uma olhada como é que fica a autonomia do carro em viagem. E se a gente está em São Paulo, claro, né, vai ter trânsito, principalmente na Marginal Pinheiros. Para isso, vamos usar aqui o controle de cruzeiro adaptativo que o carro tem. Então, a gente pode programar aqui a velocidade. Nessa via onde eu estou, a velocidade máxima permitida é 90 km por hora. E você também consegue escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente. São 4 distâncias possíveis. Vou colocar aqui nessa segunda. E aí, além dele manter a distância acelerando e freando com a função de stop and go, ele também tem aquele auxílio no volante
que ele mantém o carro centralizado na faixa. Pegando a rodovia dos Bandeirantes, nesse momento, a gente já rodou 12 quilômetros e o carro ainda está informando a autonomia de 504 quilômetros. Já vou destacar que eu gostei do ajuste da suspensão. Ela não chega a ser dura, é uma suspensão macia. Não peguei piso muito ondulado, né? Aquele piso de São Paulo, que não é aquela primazia toda, mas não cheguei a pegar nada muito difícil. Até agora, o carro está indo muito bem. E usando aqui o controle de cruzeiro adaptativo, agora com a velocidade programada em 100 km por hora, como eu estou em modo eco, a gente percebe que ele demora um pouquinho mais para reestabelecer a velocidade. Afinal, ele está privilegiando a economia. Mas vamos chegar em Campinas, vamos ver como é que fica a autonomia lá. Até agora, muito gostoso de dirigir. Aproveitando que a gente está aqui na estrada, falar um pouco dos sistemas de assistência à condução desse carro, porque muita coisa você configura diretamente pela tela da central multimídia. Aqui no console, você tem o botão para ligar e desligar o indicador ali de ponto cego. Você consegue ver, inclusive, no painel ali, no indicador de velocidade. E aí você também tem o sistema de permanência de faixa, que você deixa ligado pela central e olha só. Se você forçar o carro para fora da faixa, ele vai dar o alerta sonoro e também vai dar o alerta visual no painel que você fez a mudança da faixa sem usar necessariamente a seta. E aí esse alarme que você está escutando aqui, ele é um pouquinho chato, né? Ele fica insistindo aí no alarme. Mas se você, por exemplo, ligar aqui aquele ICC, né? Aí ele faz a centralização no carro na faixa e te dá uma viagem muito mais tranquila para você dirigir, né? Como a gente também já viu em outros carros da BYD, aqui no volante tem um botão, quando você aperta, ele ativa as câmeras 360 graus do carro mesmo que você esteja na estrada. Nosso caso aqui agora. E você pode escolher a visão que você quer. Uma que eu acho muito útil é essa daqui traseira. Funciona como um enorme espelho retrovisor, né? Então, em vez de usar o espelho típico do carro, que você vai ter uma visão limitada por conta dos encostos de cabeça, aqui você tem uma visão extremamente ampla. Ah, mas e se eu quiser uma visão mais completa? Você pode usar essa traseira mais a imagem 360 graus. E todas as outras estão disponíveis também, até mesmo a dianteira. E aí, você escolhe a que você quiser. Não quer mais usar? Aperta o botão no volante, volta à tela da central multimídia. Uma coisa que poderia ser melhor aqui no seu, ele tem o teto de vidro, não abre, mas é um teto de vidro. E não tem cobertura o teto, então é permanentemente o teto de vidro. Vocês estão vendo aqui no meu caso agora, que o sol está bem aqui em cima. Não chega a esquentar a cabeça, estamos com o ar-condicionado ligado, então a climatização aqui está muito boa. Esse vidro aqui parece filtrar o calor do sol, mas tem gente que se incomoda com a luminosidade, não gosta da luminosidade. E aí não tem jeito de você controlar isso, né? Não é um sistema que escurece automaticamente e nem tem a veneziana. Aqui isso poderia ser melhor. Acabamos de chegar aqui em Campinas e olha só, o carro rodou 98,4 quilômetros, tem autonomia ainda de 402, 77% de energia na bateria. Quando a gente vai no detalhado aqui do computador de bordo, a gente tem ali um consumo dos últimos 50 km de 15,9 kWh para cada 100 km, que foi um consumo bom, considerando a faixa de potência aqui desse carro. A gente também tem aí a velocidade média que foi de 59 km por hora e quase 2 horas de condução, né? E a gente também tem essas informações aqui na tela da central multimídia. Então a gente tem as informações replicadas e aqui a gente consegue ver o gráfico da curva de energia. Eu achei o consumo muito bom, considerando a faixa de potência do veículo. Agora é hora de testar o carro de uma maneira mais divertida. Para isso, eu vou pegar aqui o modo de condução e vou passar o carro para o modo Sport. Mas olha, eu estou nesse exato momento com 73% da bateria, projetando 383 km. Claro, usando o carro de modo Sport ele vai consumir mais. Mas vamos ver o que acontece nesse trecho da estrada que eu estou saindo de Campinas para Itu. Subida na rodovia, vamos fazer só uma retomada de velocidade rápida para ver como é que é, ó. 60, 120.
é muito rápido. E depois de um trecho bem divertido de estrada, bateria 48%, prevendo 252 km de autonomia. Você vê que eu nem andei tanto assim na estrada, né? 172 km agora, né? Mas o consumo subiu e subiu bastante. Os últimos 50 km, 27,9 kWh para cada 100 km. Então, claro, dá mais motor, o carro consome mais. Mas ainda temos uma boa autonomia. Não é todo mundo que vai dirigir o carro de forma divertida. Inclusive, vou aproveitar aqui agora para voltar o meu modo de condução para o Eco. Bom, pessoal, já vou dar um recadinho muito importante a respeito desse modelo. Ele tem um ângulo de entrada de apenas 13 graus. E a altura mínima em relação ao solo com o carro completamente carregado fica em apenas 12 centímetros. Então ele é um modelo baixo. Você precisa tomar cuidado nas lombadas e valetas para não raspar a frente do carro. Bastante cuidado nesse tipo de obstáculo. Mas como a gente sempre faz, vamos aproveitar agora para fazer o nosso teste no piso irregular. Porque no asfalto, em geral, a suspensão é bastante macia e muito confortável. Eu pude comprovar isso tanto em área urbana como também na rodovia. Mas a suspensão não chega a ser, por exemplo, instável, né? Ela não chega a ser dura. Ela é confortável, mas mantém a estabilidade, é uma coisa legal. Mas vamos ver aqui no piso ondulado como é que fica o isolamento acústico e o conforto. Vamos lá? Olha lá, pegando aqui o piso ondulado. O carro continua sendo muito confortável. O isolamento acústico é bastante primoroso, olha só. Aliás, escutem só. Nenhum barulhinho. Isso é um ponto muito legal e eu vou dizer que das suspensões dos modelos da BYD que eu dirigi até agora, esse carro tem a melhor solução em conforto, estabilidade e isolamento acústico. E na nossa manobra de fim de rua, o legal desse carro é a câmera 360 graus, que você tem vários modos de visão. Inclusive vamos colocar aqui na lateral, até para vocês verem como a gente ajusta o carro aqui em relação à guia, tá vendo? A roda ali no limite do cimento. Bom, com isso feito, usando a câmera dianteira, vamos lá até o nosso ponto de referência. Vamos parar, virar tudo aqui. A gente tem até a linha de guia dinâmica que mostra o caminho que a gente vai percorrer. Isso aqui é muito bom nas manobras. Olha aí, estamos chegando aqui na guia. Aqui nós estamos com 90 graus. Vamos um pouquinho mais, dá para ir um pouquinho mais até encostar o pneu na guia. Encostou o pneu na guia agora. Bom, vamos voltar para não ter perigo de forçar o volante na hora que a gente faz a manobra, né? Então a gente já tem aí a câmera de ré, concluindo aqui a manobra, mas olha, usou bastante espaço, hein? Usou quase o espaço de uma picape média aqui para fazer a manobra. A parte boa é que as câmeras ajudam bastante. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer aqui o teste de 0 a 100 com o BYD Seal. E olha só que interessante, né? Tá chovendo um pouco, então nós não temos a melhor condição de piso, mas como o carro tem tração integral, muito provavelmente nós não teremos problema. Claro, eu já passei o carro aqui para o modo Sport. Aqui no painel nós temos até mesmo o próprio cronômetro do carro de 0 a 100. E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Pisar aqui no freio, pisar no acelerador e sair. Vamos lá? E olha só, no carro ele disse 3.9, mas no nosso GPS ele diz 4.19. Ainda assim, é uma marca muito boa. O carregamento em residência do veículo é feito via porta AC. Aliás, o veículo está carregando agora. E a gente sempre recomenda que você utilize este carregador aqui, ó, o V-Mobile All, carregador muito eficiente que a gente usa em todos os nossos testes, com capacidade máxima de 7.4 kW. Só que tem um detalhe, esse carro tem uma limitação de entrada na porta AC do tipo 2, que é de apenas 6.6. A gente consegue ver até no painel do carro aqui o quanto que está entrando de energia. Nesse momento está entrando apenas 4.1 kW. Então como vocês estão vendo, aqui nós temos um problema
relativamente complicado com esse veículo, porque com uma bateria de 82 kW, você estando limitado a 6.6, uma carga completa pode levar até 15 horas na sua residência. Para você usar o duplo carregador por indução e saber que ele está funcionando, aqui na tela da central multimídia, você faz aqui o drop down de cima para baixo. E aqui ó, você tem duas opções. Você vem aqui nesse menu editar e vê se o carregamento do lado direito e o carregamento do lado esquerdo está habilitado. Bom, estando habilitado, aí você vai colocar os celulares que são compatíveis com o carregamento. Ó, vocês estão vendo que agora eles estão começando a negociar com o carregador. E aqui a gente vai ter a capacidade de carga que ele consegue entregar. Ó, tá chegando ali perto de 500, passou um pouquinho ali de 500 mAh num, no outro também. A capacidade está subindo, mas a gente está vendo aí que deve ficar aí na casa dos 700 mAh. Lembrando, hein, se você desligar aqui, ó o que acontece. Desliga no mesmo momento. Então você pode deixar os dois lados ativos, um lado ativo, o outro lado ativo, ou então desligar os dois para transformar isso num porta-objetos. O mapa de GPS embarcado no carro é inteligente. Quer ver só que interessante? Você vem aqui nesses três pontinhos, aperta aqui, vem nesse ícone, e ele vai calcular a autonomia disponível do carro em função do lugar que você está. Então ele vai criar uma mancha verde mostrando até onde você consegue chegar com a autonomia do carro. Dessa forma fica muito mais fácil se programar nas viagens. Aproveitando para responder algumas dúvidas que apareceram lá no nosso primeiro vídeo do Sil, quando a gente fez em Interlagos. A gente falou lá que esse carro é construído com a bateria, a Blade Battery, já incorporada na estrutura do veículo. E muita gente perguntou, mas essa bateria dá manutenção? Pois bem, a gente conversou com o pessoal da BYD e eles asseguraram que sim, é possível você fazer a manutenção da bateria mesmo ela sendo construída na estrutura do carro. Bom, pessoal, a gente no momento da gravação desse carro, nós não tínhamos ainda o preço oficial informado pela BYD, afinal a gente gravou antes do lançamento oficial. Mas a expectativa é que esse modelo aqui custe cerca de 350 mil reais. Assim que a gente tiver a informação oficial, você vai ter ela aqui na descrição do vídeo. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.